Então, hoje é dia de a gente falar sobre Batman Criatura da Noite, quadrinho competente, vem comigo. Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e hoje é dia de falar de um bom quadrinho aqui, já vou dar spoiler, um quadrinho que eu curti pra caramba envolvendo o Homem-Morcego. Trata-se de Batman Criatura da Noite, quadrinho escrito pelo Kurt Busiek com os desenhos do John Paul Leon, um ótimo desenho, um ótimo roteiro. Conforme eu falei no meu vídeo de unboxing desse quadrinho aqui, que vai aparecer no card aqui em cima, caso você queira dar uma olhadinha nas páginas dos desenhos aqui do quadrinho da Panini especificamente, a ideia dessa trama aqui é trabalhar, digamos assim, um Batman da vida real, entre aspas, sabe? Pegar o conceito que foi colocado em Superman Identidade Secreta e trazer para o mundo do Batman. Superman Identidade Secreta, nós temos o personagem Superman sendo realmente um personagem de quadrinhos, de filmes, etc. E nós temos uma pessoa que tem o mesmo nome do Clark, descobrindo que tem os poderes do Superman. O quadrinho do Batman vai numa pegada diferente, mas como o Superman trata de coisas diferentes, né? A figura do personagem Superman trata de coisas diferentes em relação ao Batman. Esse quadrinho aqui eu diria que ele é um pouco mais... bom, vai na vibe do Batman que a gente conhece. Ele foi lançado em 2018 e 2019 nos Estados Unidos, uma minissérie em 4 partes. A minissérie demorou para sair por causa do problema que o John Paul Leon teve. O desenhista teve câncer, por isso que ele atrasou bastante, mas conseguiram completar a minissérie e hoje em dia estamos lendo aí. A edição brasileira conta com as letras de Valéria Calipo, o tradutor foi Gustavo Vícola, editor assistente Gabriel Faria, Rodrigo Oliveira fez a edição e adaptação. Vamos fazer um resumo sem spoiler aqui, mas antes não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo, aproveite e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo do morcego. A história vai começar então com um garoto lendo um quadrinho do Batman, um garoto que era vidrado então na figura do Homem-Morcego, sempre lendo então os seus gibis, sendo que esse garoto se chamava Bruce Wainwright e tinha um pai e uma mãe que eram de classe média e não milionários ou bilionários, tal qual a família Wayne. Além disso, o Bruce contava com um tio chamado Anton Frederick, que o Bruce, protagonista da história, acabava apelidando ele de Alfred. Numa noite de Halloween, quando os pais e o Bruce saem então para fazer o trick and treat, doces e travessuras, eles acabam sendo surpreendidos quando voltam para casa com alguns ladrões, sendo que esses ladrões então matam o pai e a mãe e acabam ferindo o pequeno Bruce, que fica em coma por vários meses, mas que acaba acordando então para saber o que aconteceu com seus pais. Quando ele acorda, ele é interrogado pelo policial chamado Gordon Hoover, que o acaba então atualizando de tudo o que aconteceu na noite no assalto e toda a estada do Bruce no hospital. O garoto começa então a frequentar os colégios e ao mesmo tempo passa por psicólogos por tudo que aconteceu na sua vida, mas no todo desejando no seu âmago que o Batman existisse, pois o Batman poderia ter evitado a morte de seus pais. Com o garoto então começando a sonhar com uma criatura que começa a atacar pessoas, a atacar criminosos nas ruas. Bruce começa a sonhar mais de uma vez então com essa criatura, sentindo que ela cada vez mais real. É então que o garoto resolve conversar novamente com o policial Gordon Hoover para saber um pouco mais sobre as investigações dos assassinos que mataram seus pais. É então que o Bruce consegue usar então os seus sonhos, entre aspas, para conseguir capturar o assassino de seus pais, para depois então conseguir estar presente com a criatura que vem então impedindo os assaltos nas ruas e que conseguiu então pegar o assassino de seus pais. Uma criatura parecida com o Batman, que a princípio está lá para ver se o Bruce sempre estará seguro. A trama então vai continuar mostrando o crescimento do Bruce, desde o momento então que ele começa a ficar milionário, visto seus investimentos e sua perícia como administrador de empresa, bem como os momentos onde a gente vai vendo o Bruce usar a criatura que é a Batman, ou pelo menos que o Bruce chama Batman, resolvendo os crimes na cidade onde eles estão. Tudo isso assessorado então pelo seu tio Alfred, que vai ajudar o Bruce então a administrar todas as empresas que eles vão adquirindo com o passar do tempo. Entretanto, as coisas não vão ser tão fáceis assim pro Bruce. Nosso protagonista vai descobrir coisas dentro da polícia que não vão agradá-los, que pode levar então o Bruce ao seu fim. Antes de continuar, sempre lembrando que a primeira postagem tem muito quadrinhos com desconto, então um link pode ter agregado seu bolso. Vou deixar aqui na primeira postagem também este quadrinho, esse encadernado, é link da Amazon, da loja da Panini também para você adquirir caso tenha interesse. E se for fazer suas compras na Amazon, na loja da Panini, loja Magazine Luiza e assim por diante, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado. Então tá lá, meus amigos, um quadrinho que eu estava esperando faz tempo para ler, e já tinha lido os primeiros números antes, conforme destaquei também no meu vídeo de unboxing, e agora eu consegui ler até o final esta obra. E eu acho que esse quadrinho ele representa muito bem o que é o Batman, desde aquele Batman simples que a gente conhece, o Batman onde a gente vê ele simplesmente combatendo o crime é o problema e assim por diante, uma coisa meio preto e branco, né? Pra gente passar e ver no quadrinho também o Bruce enfrentando coisas que são do mundo real, né? O crime do mundo real, e que as coisas não são esse preto e branco. A única coisa que sai mais do padrão aqui é essa criatura que aparece, né? Essa criatura que é o Batman aqui. É, digamos assim, um pouco do elemento sobrenatural que a gente vai ver nessa história, que até é tentado ser explicado essa questão toda, por que existe essa criatura, tem uma explicação ali, tem um negocinho em relação a isso tudo,
mas eu não acho que o foco necessariamente é isso, tal qual em Superman Identidade Secreta, nos poderes do Superman que tem nessa história. O foco realmente é mostrar o Bruce como aquela criança que tem aquele ímpeto de resolver os crimes, mas ao mesmo tempo a gente vê essa criança, ou pelo menos o Bruce, combatendo o crime, às vezes de uma maneira muito estourada, né, muito explosiva. Até por isso que a gente vai vendo durante toda a minissérie, no começo de toda a minissérie, a representação de um quadrinho do Batman. A gente vê um quadrinho dos anos 30, a gente vê um quadrinho dos anos 50, até chegar um quadrinho que representa o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, mostrando uma espécie de evolução do que é a figura do Batman, ou da discussão que a gente tá vendo em relação a esse Batman aqui do Criatura da Noite. E eu gosto muito desse paralelo, a gente vê realmente toda uma evolução nesse Batman que condiz muito com o Batman dos quadrinhos. Enquanto Superman Identidade Secreta é uma história que termina assim com um ar bem satisfatório, bem esperançoso, Criatura da Noite é um quadrinho um pouco mais down, assim, é um quadrinho que você lê e você fica assim meio, putz, essas coisas estão acontecendo que são meio tensas, né? É um quadrinho que ele não termina com o ar pra baixo, mas durante toda a obra você vai ficando um pouco pessimista com o que tá acontecendo. Porque os personagens que vão sendo apresentados aqui, eles representam os arquetipos dos personagens do universo do morcego normal. Além do Bruce, nós temos o Alfred, nós temos o Comissário Gordon, entre aspas, nós temos um Robin aparecendo aqui também. Só que um desses personagens acaba tornando a trama diferente em relação a essa questão do combate ao crime, que deixa o Bruce Wayne bem decepcionado com tudo aquilo, que é o momento que a trama dá um estalo assim e a gente vê as coisas indo pra um caminho complicado. A própria figura desse Batman, que essa criatura que aparece, é uma coisa bizarra e que a gente acha que é uma coisa, mas vai indo por outro lado também. Tudo nesse quadrinho aqui é meio que não confiável, eu diria, sabe? Os personagens são colocados aqui não são aquelas pessoas que você pode crer do começo ao fim. E o quadrinho ele consegue ser fiel também à figura do que é o Batman, assim, não só trazendo esses arquetipos, mas em alguns momentos ele é bem literal no sentido do significado do que é o Batman. Por exemplo, em determinado momento o Bruce tem que conversar com um psicólogo, e quando o Bruce meio que relata que ele está tendo esses sonhos com essa criatura morcego, para dar um migué aqui, o psicólogo fala o seguinte: essa criatura morcego certamente você percebe que ela é um mecanismo de defesa, mas não está protegendo você, está te segurando. A morte dos seus pais foi um trauma sério de se presenciar. Você sabe disso. E você responde descontando, ficando furioso com a injustiça de tudo isso. Você se sente impotente como uma criança. E então criou esta fantasia autossatisfatória, poderosa, protetora, feroz. Mas por dentro ela ainda é uma criança, furiosa, enlutada, perdida. Ela age como uma criança, com uma fantasia de uma criança, e permite que você faça o mesmo. E tudo isso que esse psicólogo fala, ele representa o Batman dos quadrinhos também, né? Tudo que ele colocou ali acaba linkando diretamente com o Batman que tá vendo, que é realmente uma criança que acabou tendo um trauma gigantesco que colocou na figura do Batman uma maneira feroz de você poder colocar pra fora todo esse sentimento amargo. Então o Kurt Brooks consegue pegar tudo que representa o Batman, pelo menos nos quadrinhos, e trazer para essa nova versão de uma maneira que eu diria que é fiel. Pode ter essa criatura que é milaborante aí, que é mística e não sei o que, mas ainda assim ela faz sentido pro que é o Batman. E sem falar que também os personagens coadjuvantes também fazem muito sentido. E agora eu vou abrir aqui uma janela vermelha para falar sobre spoilers, caso você não queira, pule aqui o vídeo para um momento onde não tem mais essa janela vermelha. Pois conforme a gente vai vendo durante a trama, nós veremos que essa criatura Batman, na verdade, acabava ajudando o Bruce a ficar milionário também. Tirava os concorrentes das empresas do Bruce, fazia um monte de coisa para ajudar o garoto, o que já coloca uma ponta de dúvida nas ações do Bruce. Ele mesmo se questiona no que está acontecendo. E para piorar mais para frente, acaba descobrindo então que o comissário Gordon, o Gordon Hoover, era uma pessoa que estava incomodada com a máfia de Gotham, com a corrupção da cidade, o que acaba deixando mais ainda decepcionado a figura do Bruce, fazendo com que ele entre então num declínio, numa depressão gigantesca em relação a tudo que ele estava fazendo, tudo que ele achava que era o certo, conforme os quadrinhos assim por diante, mas que ele ficou decepcionado com a realidade. Então você vê como o quadrinho é fiel à fonte, mas ao mesmo tempo ele dá um twist que torna as coisas diferentes, mas ainda respeitando o material original de certa maneira, o que inclusive também acaba sendo fiel com a figura do Robin, que é uma personagem feminina, que é uma assistente aqui do Bruce, que o Bruce ajudou depois que essa pessoa perdeu os pais também pro crime, tal qual o Robin dos quadrinhos, mas aqui a garota, né, a personagem não veste uma roupa de Robin, sai combatendo o crime, nada disso, mas é uma pessoa que acaba ajudando o Batman no final, o Bruce na verdade, a sair da depressão, né? O Robin nos quadrinhos representou o momento que o Batman ficou mais feliz, mais alegre, e aqui esse quadrinho
também traz isso, né? A Robin, na verdade, tentando ajudar o Bruce a sair daquele momento que ele está depressivo, gerando todo um problema que envolve a figura do Batman também. Então isso foi uma sacada legal do Kurt Busiek fazer, de fazer a figura do Robin ser algo otimista também para esse Batman que nós temos. Uma boa sacada. Então, sendo spoilers, meus amigos, o que eu posso dizer é que esse quadrinho, ele segue o seu próprio ritmo, ele estabelece coisas que são diferentes, mas ao mesmo tempo que são coisas que estão de acordo com o que a gente conhece do Morcego. Eu gosto muito do final quando a gente vê o Bruce entendendo que o Batman pode ser de várias maneiras. A gente não tem um único Batman aqui. A presença do Batman para combater o crime não é só de uma maneira, mas sim são várias maneiras de você poder fazer isso. Esse quadrinho tem um final assim que ele segue um lado pessimista durante toda a história, mas ainda tem uma coisa bacana no final. E todo esse roteiro, todo esse enredo acaba ficando muito melhor ainda com a narrativa, com o desenho do John Paul Leon, que é o cara que manda muito bem. É aquele quadrinho que tem um desenho que dá gosto, assim, que revive as melhores coisas que a gente já leu do Batman, como por exemplo Gotham Central, outras histórias nesse estilo. Toda a representação que o John Paul Leon vai fazendo da cidade, da figura do Bruce, da figura da criatura também aqui, é muito bacana de você ver a evolução durante a trama. E essa pegada mais urbana que ele dá pro seu traço acaba combinando muito com o roteiro do Kurt Busiek. Era um quadrinho que eu esperava bastante a leitura dele, e quando eu terminei a leitura dele eu posso dizer que pra mim foi bem satisfatório e atendeu às minhas expectativas. Então fica a sugestão, meus amigos, hein? Um dos melhores quadrinhos de 2019, eu diria, visto que ele terminou em 2019. Eu aconselho a vocês darem uma olhada, caso você tenha curtido a pegada Superman Identidade Secreta, curta uma pegada meio Gotham Central e assim por diante. Beleza? Me diga aqui embaixo o que você achou desse quadrinho, se você já leu, se vai pegar, não vai pegar. E que eu aproveitei este humor seguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos, e esse eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva, Submarino, que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.